A gente está andando, o nome do vídeo que eu fiz em 2019 chama-se A Revolução. Eu acho que é importante falar isso. E que nós viveríamos uma revolução no Brasil. Está no meu vídeo de 2019. Que existiam no Brasil grupos, milícias grandes, armadas e preparadas para uma guerra. E nós passaríamos por isso sem sombra de dúvida absolutamente nenhuma, né? Sem sombra de dúvida nenhuma, nós passaríamos por isso e viveríamos isso. E a gente está caminhando para isso. E isso vai acontecer no Brasil. E eu tenho alertado o povo da minha igreja e o povo que tem me ouvido, e tenho dito o seguinte: se prepara, porque o tranco vai ser muito forte, Oswaldo. Eu tenho orientado as pessoas a guardar comida, abastecer sua despensa. As pessoas que usam remédio de uso continuado, que tenham pelo menos para 60 dias na sua casa, comprem comidinha para o seu cachorro e se preparem para aquilo que está por vir para o Brasil. Porque as pessoas ainda não entenderam o que a gente está vivendo, e eu vou dizer uma coisa para você, assim, do fundo do meu coração, que Deus tem me falado isso, e eu tenho alertado o meu povo, para que as pessoas se previnam. Deus, ele me mostrou, Oswaldo, nesses últimos dias, muitas coisas, mas uma visão importante que eu quero trazer para você, todas elas, como eu disse, estão gravadas no meu canal do YouTube, porque são visões que Deus me deu nos dias de culto, em que eu estava fazendo o culto, e uma delas, muito importante, eu acho que pertinente, Deus me mostrou uma grande manifestação em Brasília, muita gente na rua, muita gente cercando o Palácio, o Congresso, o Supremo Tribunal, muita gente em Brasília, milhares de pessoas, muita gente. E todos os prédios públicos eram cercados por policiais militares ou militares do Exército, todos, que seguravam o povo para que o povo não invadisse isso. Isso é uma visão que Deus me deu já faz bastante tempo, eu acredito que uns 6 meses, mais ou menos, não tenho bem certeza do tempo. Mas chegava um momento dessa manifestação em que os soldados que rodeavam esse povo, eles estavam de frente para as pessoas e de costa para as instituições. E eles então se viravam e ficavam de costas para o povo, e junto com o povo, eles entravam no Congresso Nacional. Deus me deu essa visão, eu disse isso aqui faz bastante, não é agora, eu não sou oportunista e não estou pegando carona com ninguém. Como eu disse, os meus vídeos estão gravados aí no YouTube com data, né, para que todos possam, aqueles que tiverem interesse, podem entrar no canal e verificar isso. E nisso, nessa mesma visão, o Senhor me mostrou uma grande fila. Eu vi em Brasília uma fila de pessoas muito conhecidas, políticos proeminentes, autoridades conhecidas, uma fila enorme. E a fila destas pessoas era para eles entrarem num camburão da Polícia Federal. Uma fila de, como se fosse autoridades. Sendo presas. Muita gente conhecida. Eu passava pela fila, foi uma visão que Deus me deu. E eu via as pessoas, eu via elas e dizia: meu Deus, esse aqui, nossa, esse aqui também, uma fila enorme. E eles estavam vindo numa fila e todos entravam no camburão da Polícia Federal. E Deus falou para mim isso. Ele disse: eu vou fazer uma limpa no Brasil. Você disse no início, eu acho muito legal isso, você disse: nós vamos fazer uma live profética, e ela vai ser profética, como nunca houve outra, eu acredito. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem um projeto, Oswaldo, para o Brasil. Deus tem um projeto de um grande avivamento. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de crentes, e esse avivamento, antes de vir para o Brasil, Deus vai limpar a nossa pátria, Deus vai limpar a nossa nação. Eu queria que as pessoas soubessem disso, e que as pessoas confiassem em Deus, porque muita gente confia na força do seu próprio braço, mas a Bíblia diz: maldito do homem que confia na força do seu próprio braço, bendito é aquele que confia no Senhor. E Deus sempre esteve no comando, Deus tem um projeto para o Brasil. E o Brasil, o socialismo e o comunismo vai ser extirpado da nossa nação. Aleluia. Extirpado. Amém. Por Deus.
por Deus. Essa é a minha principal luta, pastor. Por Deus. A minha vida é dedicada a isso. Entendeu? Por Deus, Oswaldo. Vai ser extirpada da nossa nação por Deus. As pessoas, a palavra de Deus diz assim, operando Deus, quem impedirá? Então, às vezes eu dou risada e as pessoas até brincam ou brigam comigo e falam, pastor, uma situação tão séria e você está rindo, você está dando risada. Eu estou dando risada porque as pessoas estão tentando forçar uma situação ou tentando segurar ou conter uma enchente com uma folha de papel. Essa é a situação que eu vejo hoje. Pessoas com uma folha de papel tentando segurar uma grande enchente. Entendeu? Eles não vão conseguir conter isso, porque o próprio Deus, uma revelação que o Senhor me deu há algum tempo atrás, talvez a tua memória seja melhor que a minha, houveram 3 grandes manifestações no Brasil nesses últimos dias aí, grandes manifestações. Antes da primeira manifestação, só para te dar uma relação de tempo, eu vim aqui e disse isso, olha, Deus falou para mim que vão haver 3 grandes manifestações no Brasil. 3. E nós vamos ver o povo sair na rua. Mas a última vai ser a maior. Vocês vão ver as pessoas com a cara pintada de verde e amarelo. Vocês vão ver pessoas... Deus me deu uma visão, Oswaldo, algum mês, eu acho que um mês atrás, 40 dias antes das pessoas falar de 7 de setembro, ninguém falou. Antes de tudo isso acontecer. E eu vim e falei aqui, eu disse assim, olha, Deus me mostrou o povo na rua, Deus me mostrou os caminhões parados nos acostamentos das estradas, nos postos de gasolina. Deus me mostrou eu andando no meio disso, nas ruas, nas estradas, eu estava andando no meio disso. E eu vi as pessoas correndo com bandeiras do Brasil, para lá e para cá. E aí o Senhor falava para mim, olha aqui, ó, passou 3 dias, quando passava 3 dias, os caminhões saíam do acostamento e começavam a entrar no meio das pistas e trancou tudo. E Deus falou para mim assim, ó, eu vi o rosto de Deus soprando sobre o Brasil. E o Senhor falava que aquele sopro dele era um sopro de fogo. E aquele fogo que Deus estava soprando sobre o Brasil era um espírito de indignação. Que Deus ia trazer um espírito de indignação no coração das pessoas, ia fazer essas pessoas todas indignadas saírem para as ruas. Então, esse mover todo que vai acontecer no Brasil, quer queiram, quer não queiram, isso não é uma coisa política, as pessoas não entenderam isso ainda, não é uma coisa política, não é o Sérgio Reis, o Chico da Silva, o João Pena Branca que está incentivando o povo a ir para a rua, não é isso, as pessoas não entenderam isso ainda, isso é um movimento do Espírito Santo de Deus e ninguém vai impedir isso, Oswaldo, ninguém vai impedir, isso vai começar pequeno e vai se tornar gigantesco. Ninguém vai impedir. E eu não estou falando isso porque eu quero que aconteça, eu estou falando isso aqui de uma maneira profética, porque Deus me mostrou que isso vai acontecer. Assim como Ele já me mostrou as outras coisas que aconteceram de lá até aqui. Pastor, eu não vim aqui para... Deixa eu ver se eu entendi. Porque o que o senhor está falando aí, o senhor nem sabe de algumas coisas, e eu estou até percebendo que Deus está nesse negócio. O senhor falou que o senhor viu 3 manifestações, sendo que a última seria maior. E nessa última você viu os carros encostados, e no terceiro dia os caminhões andando. Meus amigos, prestem atenção. Pastor Sandro Rocha, lá de Guaratuba, lá da praia, lá do litoral do Paraná, para chegar em Guaratuba tem que atravessar a ferry-boat, nem ponte tem. Ainda. Ainda não, né? Ou vai pela BR-376 para Santa Catarina. Isso. O pastor Santo está lá em Guaratuba e eu liguei para ele ontem para marcar essa live e a gente nem conversou antes. A única coisa que fizemos, oramos, né? Eu orei na minha casa, certamente ele orou em Guaratuba e falei assim, Senhor, fala o que você tem para dizer. E, meus amigos, escutem o que eu vou falar agora. Olhem como a questão é realmente profética e Deus é um Deus que revela as coisas mesmo. Depois, no dia 8 de setembro, pastor Santos, você nem sabia disso. Vou te contar agora. No dia 8 de setembro, o Sérgio Reis, cantor, o Zé Trovão, caminhoneiro, e eu, o jornalista Oswaldo Eustáquio, vamos entregar um documento para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E vamos pedir nesse documento de forma democrática, dentro da lei, dentro da Constituição. Presidente Pacheco, o senhor tem a
competência de pautar o impeachment de ministros do STF. E a partir desse documento que a gente entregar para o senhor, nós exigimos que seja cumprido a lei, o artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. E caso o senhor não nos dê uma resposta em 72 horas, o Zé Trovão, que é o líder dos caminhoneiros, vai convocar uma grande manifestação para que os caminhoneiros parem o Brasil. O Brasil vai parar a partir do dia 8, 9, 10, 11 de setembro, caso... E, 11 de setembro, né? Agora que veio. Então, pastor Sandro, o senhor está contando o que Deus te falou, e eu estou, de alguma forma, interpretando para as pessoas, porque o senhor está em Guaratuba, está fora das manifestações, talvez não saiba o que está... Vão haver 2 grandes manifestações do Brasil. Uma na Avenida Paulista, em 7 de setembro, que vai ter mais de 1 milhão de pessoas, e uma em Brasília. Estão vindo ônibus do Brasil inteiro para Brasília e para São Paulo. E, diante disso que o senhor está falando, o que o senhor falou bate exatamente com os bastidores do que está acontecendo em Brasília. Tudo que o senhor tem falado desde 2019 tem acontecido. Desde a minha liberdade, repito, eu estava preso com tornozeleira eletrônica, muito triste, o pastor Sandro me liga e fala assim, Oswaldo, compra pipoca e Coca Zero, porque você vai sair daí. Passou alguns dias, menos de uma semana eu saí. Agora, pastor Sandro, o senhor falou algo aí que me preocupou muito. Para a gente comprar mantimento, para a gente comprar comida até para os cachorrinhos, o que Deus exatamente tem mostrado para o senhor nesse aspecto? O que pode acontecer no Brasil a partir de setembro? Na verdade, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, como eu disse para você, o meu vídeo de 2019 tem o nome A Revolução. Nós estamos caminhando no Brasil para uma revolução. As pessoas não têm bem entendimento sobre isso, principalmente essa geração mais nova, né? Eles não sabem o que é uma intervenção militar. Nós teremos uma intervenção militar no Brasil, Oswaldo. Já falei isso aqui faz bastante tempo. Inclusive, Deus me deu uma visão alguns dias atrás, e essa visão, ela se chama Os 3 Decretos, ela também está no YouTube no meu canal. E Deus me disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro iria assinar 3 decretos no Brasil. 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro seria a intervenção do artigo 142, ele vai assinar. Eu vou te contar a visão inteira, né? Eu quero te contar a visão inteira, para que você entenda. Eu vi o mapa do Brasil com pequenas fogueiras, tá? Isso é figurado. Isso é tudo que eu estou te falando, é figurado, é mundo espiritual, isso não é físico, tá? Pequenas fogueiras. Então eu vi o rosto de Deus vindo sobre o Brasil e soprando sobre essas pequenas fogueiras. Esse fogo dessas pequenas fogueiras, ele se espalhava por todo o Brasil. E Deus falou para mim, o Brasil vai pegar fogo. O Brasil vai pegar fogo. E então, Deus disse para mim o seguinte, continuamos na visão que Deus me deu, né? Já faz algum tempo que Deus me deu essa visão. E o Senhor dizia então que este fogo era o fogo da indignação. Poucas pessoas indignadas, o Espírito Santo sopra, esse espírito de indignação vem, toma o país, vai haver um levante da população em todo o Brasil, todos, não é um, não é 2, ele vai começar pequeno, mas ele vai pegar e o Brasil inteiro isso vai acontecer no Brasil inteiro. Os caminhões vão parar por um longo período, não vai ser curto, porque os brasileiros vão ser contagiados por esse espírito, e eu estou falando aqui de mundo espiritual, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, espera para ver, né? E vai trancar tudo e vai parar tudo, o Brasil vai parar. Tudo, todo o Brasil vai parar. Totalmente. Por um tempo indefinido. Por um tempo
Indefinido. Eu vou dizer mais uma coisa para você, as pessoas sabem como isso vai começar, mas como vai terminar, ninguém sabe. Mas eu vou te contar como isso vai acabar. Deus, nessa visão, falava que este fogo, quero que você escute bem o que eu vou falar, todo mundo que está aqui, escute bem o que eu vou falar. Este fogo vai se transformar numa chave, e essa chave vem na mão do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, com essa chave, eu via ele colocando numa porta, uma grande porta de madeira muito antigo, que foi fechada faz muitos anos, quem tiver ouvidos, ouça. Uma porta muito grande, que foi fechada há muitos anos, e o presidente Bolsonaro pegava a chave e colocava nessa porta sorrindo, porque ele fazia isso com alegria, não era com tristeza. Ele abria essa porta. E eu ouvi, então, aquele barulho de porta velha, rangendo, abrindo, que fazia muitos anos que estava fechada. E essa porta, então, se abria. E o Senhor disse que, então, virá um novo tempo sobre o Brasil. Eu vi os tanques, eu vi os soldados marchando. Nós vamos ter uma intervenção militar. E Deus falou para mim que serão assinados 3 decretos. O primeiro decreto é o estado de defesa, o primeiro decreto. O segundo decreto é estado de sítio e o terceiro é estado de guerra. Vão ser assinados esses 3 decretos pelo presidente Bolsonaro. As pessoas acham que ele não vai ter coragem de fazer isso, mas eu vou dizer para você que ele foi chamado por Deus para fazer isso e ele vai fazer. Sem medo de ser feliz, o que eu estou te falando. Lembre-se do que eu te contei primeiro, da aliança militar com os Estados Unidos. Vai ser o garantidor disso. Vai ser o garantidor. Você não tenha dúvida nenhuma. Entendeu? Então, quando isso acontecer, eu vou te contar a história inteirinha. Deus me mostrou ela inteirinha. Isso está tudo, como eu disse para você, isso é um vídeo profético. Eu não estou falando de planos, porque eu não conheço ninguém. Como disse você, eu sou um ermitão, moro aqui no mato, longe. Eu não participo de manifestação política. Eu não sou político. Eu não sou candidato. Eu sou só um pastor, um profeta de Deus que tem falado aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Isso vai gerar uma guerra. Não ache você que vai ser por bem. Não vai ser por bem, vai ser por mal. Vai gerar uma guerra. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Muita gente vai morrer. Vai ser uma guerra. O senhor falou para mim que existem grupos que vão sair de outras nações para vir contra o Brasil para tentar defender um grupo que está aqui. Entendeu? E que a guerra do Brasil vai ser contra a China. Eu já falei isso. Aqui estou falando na tua live. Eu já falei no meu culto, no meu programa, eu já falei isso. Deus falou para mim. O Brasil vai ter uma guerra contra a China. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não tem dimensão do que está acontecendo. Você olha para o Afeganistão, e eu usei ele como exemplo, por exemplo, e você vê o grupo do Talibã tomando o Afeganistão com armas e munições da China. Bancados e financiados por eles. Eu poderia te dar aqui outras visões que Deus me deu sobre essa situação da China. Eu vou te contar outra. O Espírito Santo está fazendo. Eu vou te falar. Deus me deu uma visão. Eu vi o mapa do mundo, como se fosse um mapa mundi, e cada país era o peito de um homem, representado pelo peito de um homem, um do ladinho do outro. E do Brasil tinha uma mangueira grudada no coração do Brasil. E essa mangueira, ela ia para o coração da China. Escute bem o que eu vou te dizer. E a China bombeava o sangue do Brasil, e era o sangue do Brasil que sustentava a China. Uma grande mangueira. O sangue Olha a visão.